de expor o texto bíblico, de pregar a palavra do Senhor. E o tema da mensagem de hoje, né, que o Senhor colocou, foi produzindo, né? O tema dessa mensagem é quem nós somos. E sabe o que é interessante? Que essa é uma pergunta que nunca perde a validade. E eu eu tenho certeza que hoje ela é mais atual ainda. E que cada dia que passar ela vai ser mais atual ainda. Por quê? Por uma perspectiva bíblica, nós só conseguimos responder essa pergunta, quem nós somos, sabendo quem Deus é. Por quê? Ele nos criou. Ele é o nosso Senhor. Quando a gente compra um telefone novo, qual é a melhor maneira que a gente tem de descobrir aquele telefone? Descobrir as funcionalidades. É indo até o fabricante. É indo manual. Ou seja, ele impresso, ou você pega hoje em PDF na internet. É você consultar aquele que desenvolveu aquele aparelho e assim qualquer produto. Ou serviço. E a melhor maneira de nós nos encontrarmos, sabermos quem nós somos, é conhecendo ao Senhor. E por que eu digo que essa pergunta nunca foi tão pertinente? Por quê? A humanidade só veio se afastando cada vez mais do Senhor. E hoje a gente está vendo aí o cenário do que significa a humanidade, os homens e mulheres afastados do Senhor. Eu acho que ninguém precisa mais falar sobre isso. Está aí, ó, debaixo do nosso nariz, como a gente diz de acordo com o ditado popular. Hoje a gente vai à rua e a gente vê o que está acontecendo conosco enquanto sociedade, enquanto comunidade. Nós estamos colapsados, nós estamos já convulsionando. E isso é retrato de quê? A Bíblia fala muito sobre isso, irmãos. Romanos, capítulo 1, diz que todo o cenário que nós estamos vendo aí é o cenário da humanidade que se afastou de Deus. E o maior juízo que a humanidade, que homens e mulheres podem receber em vida, de acordo com a Bíblia, é quando a Bíblia diz que o Senhor nos abandona à nossa própria vontade. É quando o Senhor nos abandona ao nosso próprio deleite. E para nós começarmos respondendo essa pergunta, a gente vai falar hoje em Colossenses, mas eu queria pedir a todos vocês que fossem rapidinho comigo em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Uma coisa eu posso dizer, irmãos, já adiantando, enquanto vocês estão abrindo a Bíblia. Nós somos o povo da mensagem que carrega uma mensagem. Nós somos um povo que fomos atingidos, continuamos sendo atingidos e impactados por essa mensagem, com o intuito de que nós carreguemos essa mensagem, do que nós levemos essa mensagem. E enquanto vocês também continuam aí abrindo, eu queria falar um pouco a respeito do meu papel como pastor diante disso tudo. O meu papel como pastor, eu nem tenho isso, irmãos. Não é trazer uma resposta perfeita a essa pergunta. Não é trazer uma fórmula perfeita a essa pergunta. É a gente juntos, biblicamente, sermos conduzidos ao único que tem a resposta para essa pergunta. A minha função, enquanto pastor de Cristo aqui nesta terra, é conduzir o rebanho de Cristo a Cristo, porque Ele é o Senhor do rebanho. Ele quem comprou vocês com o sangue dEle. Ele que tem amado, Ele quem tem discipulado. Eu aqui sou apenas um instrumento do Senhor, nesse papel, nessa condução. Então, lá em Gênesis comigo, capítulo 1, vamos ler até o versículo 4, ó. No princípio, já guardem isso, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então Deus está criando tudo. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, a presença de Deus, já se encontrava lá no princípio. Então Deus disse, olha aí a palavra, tá? Deus disse, palavra, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre as trevas e a luz. Nós já falamos, ó, de princípio, de que a terra era sem forma e vazia, de que Deus está criando tudo com o poder da sua palavra, e que o Senhor viu que a luz era boa, e que Ele fez separação entre luz e trevas. Agora eu queria que vocês pulassem comigo para o versículo 26, no mesmo capítulo 1. E Deus disse,
A palavra de Deus continua sendo o agente de criação de Deus. Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos, plural. Então, aqui nós já compreendemos de uma forma teológica do Deus que se revela, de que o nosso Deus não é um Deus de 3 cabeças, mas é um Deus trino, que se revela a nós em 3 pessoas diferentes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a gente vai progredindo nessa compreensão. Agora eu queria que vocês fossem ao capítulo 2, versículo 7 comigo. E já vai guardando tudo isso que a Bíblia já está aqui nos revelando. Versículo 7. E a Bíblia nos diz assim, ó. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então, já vamos compreendendo que nós, os homens, de acordo com a Bíblia, nós não somos frutos de uma evolução natural. Nós somos frutos do poder criativo, do poder criacional de Deus. O Senhor nos formou. Capítulo 2 ainda, versículo 22. E o homem disse, e da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. Deus criou homem e mulher. O Senhor está criando tudo através da sua palavra. Guardemos da sua palavra. Então, nós aqui já entendemos que o Senhor nos criou. Ele nos formou a sua imagem e a sua semelhança. Ele não nos tornou deuses, mas Ele nos criou parecido a Ele. Para quê? Para que nós nos relacionássemos com Ele, para que nós tivéssemos vida com Ele, para que nós tivéssemos comunhão com Deus. Mas logo lá no início da narrativa de Gênesis, a gente vê que chega o quê? A queda na narração. E aí a gente vê quem que nós nos tornamos. A partir da queda, a gente se torna prisioneiro do pecado. Aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, aquele que teve vida através da palavra de Deus, aquele que foi criado para se relacionar com Deus, entrou a queda, chegou o pecado, nós nos tornamos o quê? Prisioneiros do pecado. Capítulo 3, por favor, de Gênesis ainda. Versículo 6. Olha o que o versículo 6 diz. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido e ele comeu. O pecado veio através da desobediência. Aonde, na verdade, o que motivou essa desobediência? Adão e Eva queriam ser Deus. Adão e Eva já não queriam mais se submeter a um Deus soberano. Eu preciso ser Deus. Eles já não se contentavam mais com tudo aquilo que Deus estava proporcionando a eles. Eles queriam ser igual a Deus. E a gente vê que a serpente entrou aqui. O diabo já chegou na história através da serpente, a mais astuta dos animais. Então, eu queria ir com vocês no versículo 13 agora. O pecado traz consequências, tá, irmãos? E o pecado continua trazendo consequências na nossa vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê, meus irmãos? A morte. Olha o que vai acontecendo. Versículo 13. Então o Senhor Deus disse à mulher, o que é isso que você fez? E a mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Aonde você lê serpente, você pode ler diabo também. Então o Senhor disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Olha o 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse, aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará luz aos seus filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Inimizade, olha o que está acontecendo. Inimizade dos homens com Deus. Inimizade do homem com o homem. E olha o 17. E a Adão disse, por ter dado ouvido a sua mulher e ter comido da árvore que eu havia ordenado que você não comesse, Adão, maldita é a terra por sua causa.
em fadigas você obterá dela o sustento todos os dias de sua vida. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Olha o que está acontecendo: inimizade do homem com Deus, inimizade do homem com o homem, inimizade do homem com a natureza e morte. Nós que fomos criados para sermos eternos, manter relacionamento com o Senhor eternamente, o pecado chegou e gerou morte. Morte da comunhão, morte do relacionamento. Irmãos, é o retrato da sociedade. Em poucos versículos que nós lemos até aqui, está o retrato de toda a sociedade. E eu vou além, tá? Não é o retrato da sociedade atual apenas, não. É o retrato da história. Toda a história, ela está aqui, definida. Ela está aqui de alguma maneira esboçada. Mas aí chega as boas novas. Irmãos, esse Deus, ele aponta o pecado o tempo inteiro. Claro que ele aponta. Ele mostra que ele é um Deus que se ira contra o pecado. Mas ele é um Deus de graça. Nós louvamos isso aqui. Nós acabamos de cantar aqui na música do Projeto Sola. Em tudo existe graça. Cantemos sim. A oportunidade. E o Senhor nos apresentou, sabe? Inclusive no meio teológico, a gente chama de proto-evangelho. O primeiro evangelho. Quem é o primeiro missionário da história? Alguém que sabe? É nosso Deus. Ele é o primeiro missionário da história. A primeira vez que o evangelho foi pregado, aqui no Éden, antes deles serem expulsos do Éden. Vamos comigo no versículo 15 que a gente já passou, do capítulo 3. Ó, nós vimos criação, queda e agora redenção. Tudo no início, hein? Versículo 15. Olha o Senhor falando: a serpente, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. O descendente da mulher, ele está dizendo, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Jesus Cristo, na cruz, foi ferido no calcanhar. Mas na cruz, ele esmagou a cabeça da serpente de uma vez por todas. Ele derrotou, por isso que ele bradou, está consumado. Ele venceu todos os poderes das trevas, todos os poderes malignos. Ele venceu todo o poder do pecado na vida daquele que crê nele. E nós vamos para um texto que está em completa sintonia com esse início. A gente vai passar lá em João rapidinho ainda, capítulo 1 do Evangelho de João. Pediria a vocês que fossem para lá, por favor. Capítulo 1, para a gente poder chegar no texto de Colossenses e a gente começar vindo expondo o texto de Colossenses. Quanta coisa maravilhosa o Senhor vai nos comunicar hoje, irmãos. Lembrando, tá? Que nesse papelzinho aqui, além do texto bíblico, a gente tem colocado alguns pontos principais da mensagem para que vocês possam ficar se deliciando com o Senhor em casa, sabe? Como a Bíblia diz, né? Ruminando essa palavra, sabe? E é aquele movimento do porco mesmo, tá? Que o porco rumina, né? O porco, quando ele vai comer o seu alimento, ele tem aqueles dentes afiadinhos, ele fica, sabe? Triturando. Nós não somos porcos, tá? Mas é a linguagem, sabe? A gente pegar o alimento espiritual, esse alimento vivo, sabe? Eficaz. A gente ficar mastigando ele, sabe? Experimentando, saboreando, se deleitando nele. E aí eu pedi para vocês irem e eu esqueci de ir. Estou indo lá também. Em João capítulo 1. Então, ó, até aqui, nós já vimos criação, queda, redenção. E eu queria ler uma frase para vocês, rapidinho, que eu fiz anotação aqui, sobre a redenção. E ela diz assim, ó: Deus nos ama por causa de sua determinação em Cristo de nos amar antes da fundação do mundo. A gente já expôs esse texto aqui, acho que domingo retrasado, 1 Pedro, que diz que Cristo é o Cordeiro de Deus que já padeceu desde antes da fundação do mundo. Que fique bem claro que tudo que aconteceu aqui no Éden não pegou Deus de surpresa. O Senhor já saberia o que Adão e Eva escolheria. O Senhor já saberia da astúcia do diabo lá naquele jardim. Mas o Senhor já tinha preparado o nosso escape desde antes da fundação do mundo, desde antes da história se iniciar. E isso é maravilhoso. E eu queria ir com vocês no versículo 1.
Olha que interessante. No princípio era o verbo, era a palavra. A gente já viu isso lá, né? No princípio, o Espírito de Deus pairava sobre a água dos abismos. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Guardemos isso, irmãos. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. De novo, luz e trevas. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos vissem a quem é por meio dele. Ele não era a luz, João Batista, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade, boas novas, redenção. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos, guardemos isso, tá? Esse é o versículo principal aqui de João que eu quero dividir com vocês. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E eu quero repetir, os quais não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aqui, eu já queria falar algo com vocês. Retornando. Criação, o objetivo ao qual Deus nos criou, veio a queda, perdemos esse objetivo em Deus, redenção através de Cristo Jesus. Em Cristo, esses objetivos nos foram resgatados, mas só que a gente recebeu a palavra do Senhor, que a gente diz que é aquela que nos guia, que nos norteia, e ela deve ser assim mesmo. E eu só fiz umas anotações rápidas para poder ajudar a esclarecer mais a nossa mente. A lei de Deus reflete tanto o caráter de Deus quanto as deficiências do nosso caráter. A palavra de Deus, ela serve para exaltar o Deus santo, o Deus puro, o Deus sem pecado, o Deus sem mácula, o Deus sem mancha. Mas, ao mesmo tempo, esta palavra, ela revela as deficiências do nosso caráter. E foi isso que os judeus, e que até hoje aqueles que querem justificar a si mesmos, não conseguem compreender. Porque ninguém consegue se justificar diante de Deus. A função da lei não é para que nós possamos obedecer e sermos justificados. Na verdade, a função da lei não é me fazer obedecer, é me mostrar o quanto que eu preciso da obediência de Cristo. A lei é o tutor que me leva a Cristo. E a palavra tutor ela surgiu no direito romano. Quem é o tutor? É aquele que é um guardião. É aquele que é responsável pela sua condução. A lei de Deus, ela não veio para poder nos salvar. Quem nos salva é a graça, mediante a fé. A fé em quem? A fé em Cristo Jesus, mas nem isso vem da gente. A lei, na verdade, não é para me fazer obedecer. É o quanto, para mostrar o quanto que eu preciso da obediência de Cristo. É quando a gente às vezes ouve, Cristo é o homem perfeito. Cristo é o varão perfeito. Cristo é o que cumpriu a lei de Deus de forma satisfatória. Este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu me comprazo. Toda a nossa vida é norteada a Cristo. E isso já começa a revelar muita coisa, gente. Se vocês já quiserem ir agora, Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Enquanto vocês estão lá abrindo, o que realmente motiva a obediência a Deus é a graça. Irmãos, falar uma coisa para vocês. Sabe o que nos atraiu aqui nessa tarde de domingo? Dia 5 de maio? A graça. É a bondade do Senhor. Porque talvez nós, por nós mesmos, ia querer estar em casa com a nossa família, quietinho, ou com os amigos, ou em outra coisa. Mas é a graça de Deus que nos atrai. É a bondade dele que nos atrai. Nos atrai a ele para quê? Para ele poder vir reorientando os nossos dias. Para ele vir respondendo essa pergunta: quem nós somos?
É impossível nós respondermos essa pergunta, quem nós somos, se nós não ouvirmos ela da boca do nosso Deus, do nosso Senhor. Sabe por quê? Eu fiz essa anotação aqui. Está aqui, ó. Irmãos, aqui neste mundo, aqui nesta vida, tudo é relativo. Somente Cristo é absoluto. Vamos dar um exemplo? Para muitos, a riqueza. Eu cada vez mais levantar recursos financeiros. Para uns, esse é o objetivo de vida. Outros que talvez nasceram nesse berço de muito dinheiro, eles renunciaram tudo a isso. São valores absolutos? Não, são valores relativos. O que talvez é bom para o Rafael, para mim não é. Aqui nesta vida tudo é relativo. O que é sucesso, irmãos? Sucesso é eu ter dinheiro? É eu estar viajando o tempo inteiro? É eu estar mostrando na internet que a minha família é família de comercial de margarina, ou então de creme dental, tudo lindo, tudo maravilhoso. Isso é ilusão, irmãos. Isso é vida fabricada. A internet, se nós não soubermos a usar com cautela, com controle e com uma defesa. E qual é a defesa? É a graça, é o Evangelho. Ela vai nos fazer surtar. Uma vez eu ouvi de uma irmã em Cristo, ela ouvindo de uma colega dela de trabalho. E essa colega de trabalho desabafou. Essa colega, ela sofre, não sei se ainda sofre, e que Deus a ajude se ela ainda sofre, que Deus, de alguma maneira, se revele a ela para ela poder encontrar o Evangelho, encontrar a Cristo. Sabe o que ela falou? Ela confidenciou. O dia que a minha depressão, a minha ansiedade, que eu estou lá embaixo me sentindo lixo dos lixos, é o dia que eu me arrumo melhor e é o dia que eu faço mais vídeos e fotos para poder postar na internet. Vida fabricada, ilusão. E quando nós não sabemos de Deus quem nós somos levados por qualquer voz. Primeiro, a nossa própria voz. Você pode ser quem você quiser ser. Segundo, pela voz das pessoas. Não, você é aquilo que eu digo que você é. Ou além, você precisa ser aquilo que eu digo que você tem que ser. Mas quando nós estamos atentos ao nosso Senhor, nós somos aquele a quem Ele diz que nós somos e quem nós devemos ser. É por isso que eu os encorajo, irmãos, a uma vida de palavra, a uma vida de oração. Ore antes de fazer sua leitura, peça ao Senhor compreensão, peça que Ele fale contigo e após ler essa palavra, agradeça. Senhor, obrigado pelo que o Senhor me ensinou aqui. Senhor, obrigado porque o Senhor é o verbo que estava no início. Obrigado porque o Senhor estava com Deus, o Senhor é o próprio Deus. E ore a palavra do Senhor. E além disso, peça capacitação para você poder viver aquela palavra, para você poder seguir aquela palavra. E eu quero ir além, tá? Ame essa palavra. Não se permita apenas ler, mas se deleite, porque são as palavras de vida eterna. São as palavras do nosso Deus. Não é qualquer palavra. Não é um filósofo. Não é a palavra de alguém que lançou palavra ao vento. É a palavra do nosso Deus poderoso, do nosso Deus eterno. Irmãos, esqueça-me, quando nós estamos aqui reunidos diante da palavra do Senhor, não existe treinamento, não existe formação, não existe universidade, não existe pós-graduação, mestrado, doutorado, não existe workshop, não existe conferência, não existe nada melhor e maior do que esse momento. Todas essas coisas estão nos ajudando a nos capacitarmos a enfrentar essa vida. Mas o Evangelho está nos capacitando além, para nós enfrentarmos essa vida com os olhos na eternidade, com os olhos no céu de Deus. É uma ampliação muito maior. Talvez aqui a nossa preocupação seja ganhar, acumular. Mas a visão do reino, irmãos, é dividir, é repartir, porque ao fazer isso nós estamos ajuntando tesouro no céu. É olhar o nosso próximo, não apenas olhar, é estender as mãos, é amar ao nosso próximo, é fazer isso que o nosso Deus faz, que nós vamos ver aqui nesse capítulo 1 da carta do apóstolo aos Colossenses. Em Adão, o Senhor iniciou a humanidade. A velha ordem. Mas a velha ordem já passou porque esse homem caiu. E através da queda desse homem veio a consequência, que a gente já leu toda a consequência que nos veio. Mas em Cristo foi restaurada uma nova ordem, Léo. Uma ordem eterna. A velha ordem já acabou, ela está ficando para trás, ela está ruindo.
Irmão, vocês estão percebendo que o mundo está se desmanchando? A gente falou aqui mais cedo. Antigamente, Deus falou pelos profetas. Depois, o Senhor começou a falar através do seu Filho Jesus. Vocês estão vendo a natureza pregando o Evangelho para a gente? De uma maneira que ela nunca pregou. Vocês estão vendo o que está acontecendo de forma... Estou falando com relação à natureza. Na nossa nação, a gente já teve enchentes, a gente já teve catástrofes, mas não nos níveis que estão. A temperatura do mundo aumentando. A natureza está pregando. A gente conversa muito lá em casa, que meu pai tem um pomarzinho dele, as plantações deles. Outras pessoas que gostam de plantar. Nem as plantações estão mais respondendo como elas respondiam antes. A fruta já não está mais da maneira que ela era. É uma dificuldade. Se a gente não vir com agrotóxico, as frutas já não conseguem vingar. Está tudo nos pregando o Evangelho. E isso é bíblico, tá? Romanos 8. Romanos 8 diz que a natureza geme. E além de gemer, ela guarda com expectativa o retorno do Senhor. Com expectativa. Porque toda ela foi feita para dar glória a Cristo. E ela está sentindo todo o poder do pecado também, toda a destruição, toda a consequência que o pecado traz de ruim, toda a morte que o pecado trouxe. E aí, irmãos, a gente vai entrar agora no texto de Colossenses. Antes de entrar, eu só quero falar mais uma anotação para vocês, para poder isso tudo fazer sentido que a gente conversou até aqui. A gente falou da lei, a função da lei que é nos levar a Cristo, apontar para a obediência de Cristo. E agora nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Se nós não confiarmos que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela é a palavra de Deus, que nos foi revelada e nos dada pelo próprio Deus, perdeu o sentido. Por quê? A Bíblia foi projetada com o alvo de nos revelar o Salvador. A Bíblia foi projetada com o alvo de nos revelar o Salvador. Ela nos mostra de forma progressiva a natureza redentora de Deus e do plano que culmina na pessoa e obra de Jesus Cristo. Toda a Bíblia. Pensa aqui assim, irmãos. Gênesis aqui, Apocalipse aqui. Toda ela afunila e aponta para o Senhor Jesus Cristo. Toda ela o tempo inteiro. Eu não estou dizendo... Anique, está em qual texto lá que eu te vejo postando todo dia, Anique? Samuel? Reis? Samuel. Então, eu vejo a Anique postando lá, que ela está na leitura de Samuel. Um exemplo. Samuel, a história final do livro é apontar para Cristo. De certa feita, de toda maneira, é apontar para Cristo. O Senhor está revelando a obra redentora dele a todo instante. E vai dizer que não é uma delícia, irmãos? Quando a gente consegue enxergar Cristo lá no Antigo Testamento, a gente olha para o texto. Eu lembro que uma vez, a primeira vez que eu estudei Levítico, assim, sabe, de forma... Irmãos, como eu chorava. Às vezes a gente fica assim, meu Deus, que livro difícil. Fala tanta lei, tanta regra. Mas quando você vai compreendendo os apontamentos para Cristo, quando você vai compreendendo que, inclusive, as leis sanitárias de Deus apontam para o Senhor Jesus, os rituais de purificação da lepra, irmãos. Oh, coisa linda! Tudo apontando para o Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a finalidade da palavra do Senhor. E nós chegamos agora lá em Colossenses. Versículo 13, amém? E nós vamos começar a exposição. Só para a gente poder guardar, olha para mim aqui rapidinho. Paulo está escrevendo essa carta aos Colossenses. Os Colossenses estão sendo atacados pela maior heresia do início da igreja, e heresia que existe até hoje. Inclusive, a gente pode falar que ela foi a maior heresia lá no início da história da igreja, porque é o maior número de cartas que existem no Novo Testamento atacando o gnosticismo. E só resumindo rapidamente o que é o gnosticismo. O gnosticismo ele já começa rejeitando Cristo, no sentido de que ele diz que toda matéria é má. Se toda matéria é má, Deus que veio em Cristo, em carne, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, eles desprezavam isso. Porque se toda matéria é má, como que eles iam aceitar Cristo como Filho de Deus e como o próprio Deus? Eles diziam que Cristo era uma emanação de Deus. Sabe o que é uma emanação? Deus criou alguém, aí desse alguém saiu outro alguém, desse alguém saiu outro alguém, e esse alguém ficou tão ruim, tão afastado de Deus, que surgiu Jesus Cristo.
Uma outra defesa do gnosticismo é que para a gente poder se relacionar com o Deus Todo-Poderoso é através do conhecimento, é através da gnose, é através da minha capacidade de conhecer a Deus, eu me aproximar de Deus. Deus escolheu um grupo seleto de pessoas que tem uma visão espiritual mais aberta. O gnosticismo está disfarçado, irmãos. Muitas igrejas cristãs, de certa feita, com as práticas e com o ensinamento. Mas a gente vai ver aqui que tudo é graça, existe graça. Ai de nós se não fosse a graça de Deus. E Paulo está escrevendo essa cidade. Colossos não foi uma igreja fundada por Paulo, ela foi fundada por Epáfras, que ouviu Paulo pregando enquanto ele estava fundando a igreja em Éfeso. Aí esse Epáfras sai e funda uma igreja na casa de Filemão, a igreja de Colossos. E a igreja de Colossos era uma igreja recheada de gentios e recheada de judeus que criam numa porção de coisa. Cria em culto para anjo, cria em astros, que os astros tinham domínio sobre a gente. E o Senhor está reparando essa bagunça todinha e está trazendo toda a centralidade para Jesus Cristo. Isso serve muito para os nossos dias, irmãos. A gente está vendo aí, o cristianismo, muitos líderes, sabe, rendendo ao evangelho, a pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. Um sincretismo louco, uma mistura louca. E aqui, nós, enquanto igreja, qual é a nossa função aqui nessa igreja local? Não é defender a placa da nossa denominação, não é defender nome de pastor, muito menos. Mas é um compromisso verdadeiro de apontar para Cristo, de seguir a Cristo. Ele é a nossa vida, Ele é o nosso verdadeiro caminho, a nossa verdadeira verdade. Ele é a luz que resplandece sobre as trevas. Ele é o único Filho do homem. E nós chegamos no versículo 13. Olha o que Paulo está escrevendo essa igreja lá em Colossos, na cidade de Colossos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Irmãos, existe um império do mal em ação no mundo. E o homem não consegue sair sozinho desse império. Sabe como é que Satanás, o diabo, continua funcionando na vida do homem? Fazendo aquela mesma coisa que ele fez com Adão e Eva, lá no Éden. Come o fruto que você vai se tornar Deus. O segredo dessa vida é riquezas. O segredo dessa vida é o prazer. O segredo dessa vida é você seguir a tua própria vontade. O segredo dessa vida é você ser o que o mundo diz que você deve ser. O segredo dessa vida é acumular. O segredo dessa vida, o que importa é o teu nome. Deus é coisa da religião. Deus é coisa do pastor. Você vai se submeter à vontade de Deus. Você já viu Deus? Você conhece Deus? Deus, ele quer te liberar, mas porque ele tem medo. É por isso que ele quer te prender. Deus tem medo que você se torne igual a ele. Deus talvez tenha medo de que você não renda o culto que é devido a ele, a adoração que é devida a ele. Deus é Deus, irmãos. Deus não precisa da gente. A gente não sai sozinho desse império. Irmãos, é muito simples, tá? Eu não faço a vontade de Deus. O teu pai é o diabo. Não tem outro caminho. Se eu falar para vocês outro evangelho, eu vou estar aqui mentindo. Talvez eu estaria preocupado com a igreja muito cheia, mas não é a minha intenção. Nunca foi a intenção do Senhor Jesus. E jamais essa deve ser a nossa intenção. Deus é o único que pode nos libertar desse império, irmãos. Desse reino das trevas. E sabe o que ele diz aqui quando ele diz que ele nos transportou para o reino do seu Filho amado? Sabe o que isso está dizendo? Que é necessário uma mudança radical de domínio sobre a nossa vida. Irmãos, está tudo ruindo. Pedro nos diz na sua carta que o Senhor vai desmanchar essa terra, claro, de forma literal, enrolar ela como você enrola um rolo.
Não tem quando a gente tem um tapete grande que a gente puxa e ele vem enrolando? Tá vendo aí, ó? Carro. Eu e meu pai, a gente tem um terreno mais ali na frente. Vocês têm a casa de vocês. Vocês têm os negócios de vocês. Vocês têm o dinheiro de vocês. E outra coisa, tá? Qual segurança que nós temos em nós mesmos? Qual segurança que nós temos nos nossos dinheiros? Às vezes a gente está aí, ó, se matando. Daqui a pouco o governo vai lá e rouba tudo nosso. Sabe por quê? Está tudo cada vez mais virtual. Tem até uma brincadeira, né, que ela estava fazendo comigo, que a gente estava falando lá, cada vez mais eu creio que o dinheiro em espécie vai sumir, né? Os dias futuros, o dinheiro impresso vai sumir. Ela foi e falou, amor, o futuro já chegou aqui em casa, porque o dinheiro impresso já sumiu aqui de casa. Mas é uma verdade, irmãos. O que está no nosso controle? O dinheiro no banco. Ah, eu vou guardar o dinheiro na nossa casa. E um confisco na nossa casa. E forças maiores entrando na nossa casa e confiscando. Irmãos, a história está repleta de casos assim. Está compreendendo que se o nosso tesouro não for Cristo, o seu evangelho, o nosso Deus, nós vamos sucumbir. Nós não vamos suportar, como muita gente já não está suportando. Então, essa mudança radical do domínio da nossa vida e da devoção do nosso coração. Olha o que o termo falou. Nós fomos transportados, tá? Nós estávamos aqui. Agora ele nos colocou para cá. Isso significa que antes o diabo era o nosso Senhor. Isso significa que agora Jesus é o nosso Senhor. Mas Jesus falou sobre isso. Vocês me chamam Senhor, Senhor. Vocês são enfáticos em falar Senhor, Senhor. Mas por que vocês não fazem o que eu mando vocês fazer? Por que vocês não me obedecem? E olha o que o versículo 14 diz. Em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Deus nos redimiu por meio de seu Filho Jesus Cristo. Ele nos redimiu para nós sermos sua propriedade exclusiva. Deus pagou um altíssimo preço pela nossa redenção. Olha o preço que Deus pagou para poder nos trazer para o seu reino, Rose. Olha o valor disso. Ele entregou o seu filho no madeiro por você. Ele entregou o seu filho no madeiro por cada um. Meus irmãos, Satanás, ele quer tirar a nossa mente disso o tempo inteiro. Ele quer diminuir essa importância. Mas vocês conseguem imaginar, há 2000 anos atrás, o Senhor sendo pendurado numa cruz por amor a gente, sim. Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Quando nós éramos inimigos dele, inimigos da cruz de Cristo. Mas mesmo assim ele escolheu nos amar. Mesmo assim ele escolheu nos redimir. E outra coisa importante, tá? Muitas pessoas acham que esse preço alto ele pagou a Satanás. Não. Ele pagou a ele mesmo. Ele pagou um preço para poder ele mesmo se satisfazer. A gente não pode esquecer que o nosso Deus não se divide em partes. Ao mesmo tempo que ele é um Deus que ele é amor, ele é um Deus santo. Ao mesmo tempo que ele é um Deus que perdoa, ele é um Deus que se ira. Ele se ira contra o pecado. Ele se ira contra o pecador. Mas ao mesmo tempo ele ama esse pecador. Não é à toa que ele levou o seu filho para poder morrer por nós. Eu quero repetir isso. Quando nós éramos ainda pecadores. Mas aqueles que não depositarem a sua fé e esperança na obra de Cristo, eles sofrerão a ira do Senhor. O cálice da ira que pertencia a gente, a cada um de nós, o Senhor desviou da gente. Lá naquele momento que Jesus diz, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Eu vim para fazer a tua vontade, Senhor. Afasta, mas eu vou para o cálice, Pai. Eu vou para o cálice. Lembra aquela barreira que nós vimos que aconteceu lá no Éden? O pecado entrou e aquela barreira nos separou do nosso Deus. O Senhor removeu essa barreira entre o Deus santo e o homem pecador. 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a expressão visível do Deus invisível. Guardemos isso. Jesus é a expressão visível do Deus invisível. João, capítulo 1, versículo 18 diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Hebreus, capítulo 1, versículo 3 diz: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. João, capítulo 14, versículo 9:
Quem vê a mim, vê o Pai. João 10,30, eu e o Pai, nós somos um. Quer ver a Deus? Veja a Cristo, irmãos. Como que a gente vê a Cristo? Palavra, oração, um coração desejoso, comunhão com o Senhor. Nós estávamos falando isso aqui no início, eu quero repetir isso, tá, irmãos? Hoje chegou o grande dia que as pessoas querem culto, querem igreja. Não que culto seja ruim, não que igreja seja ruim, mas elas não querem a Cristo. E aí o culto e a igreja perde todo sentido. Hoje nós estamos atrás de um evento, de um entretenimento. Mas o culto bíblico, irmão, sabe o que é o culto bíblico? Adoração, ensino da palavra, pregação da palavra, comunhão uns com os outros. Sabe para quê? Para que nós possamos sair de forma individual e de forma coletiva. E quando que eu saio de forma individual? Todos os dias. Esse é o chamado do Senhor. Lembra que nós falamos que nós somos o povo da mensagem que carrega uma mensagem? Um povo impactado por uma mensagem. O primogênito de toda a criação. Ele tem a mais alta honra na criação. É primogênito no sentido, não de que ele foi o primeiro a ser criado, mas de que ele é Senhor, amigo. Nosso Jesus, ele é Senhor sobre a criação. E aí o texto vai seguindo. Pois nele foram criadas. Olha só o que a gente vai ver nesse versículo 16. Jesus, ele é a fonte, o agente e o alvo da criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, poderes, ou potestades, autoridades, tudo foi criado por ele. Deixa eu voltar. Tudo foi criado por meio dele para ele. O Senhor Jesus, ele é o agente da criação. Jesus que criou todas as coisas. Quer ver o que é interessante? A gente está estudando o Evangelho de Lucas, né? Vocês estão percebendo? O Senhor deu autoridade sobre os ventos e o mar? Irmãos? Deu? Sim. O Senhor, ele tem autoridade sobre os demônios? Pessoas endemoniadas, o texto bíblico diz que elas faziam o quê quando Jesus chegava? Elas se prostravam. O Senhor, ele purifica leprosos? Ele tira a lepra do leproso? Ele ressuscitou mortos? Ele curou os doentes? Por quê? Porque ele é o Senhor da criação. Porque ele é o autor da criação. Toda a criação se submete a ele, irmãos. Pela sua palavra, tudo está submetido a Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é rico demais, meu Deus. 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Lembra? Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Gênesis falou de princípio. João, no evangelho dele, falou do princípio. E olha o que o 17 diz. Ele é antes de todas as coisas. Além dele criar, olha o que o versículo diz. Nele tudo o quê? Subsiste. Sabe o que isso diz? Que o Senhor, além de ser o Deus criador, ele é o Deus sustentador de toda a criação. Sabe por que tudo está em conformidade?